Olá, irmãos, vamos para João capítulo 13. Estamos já chegando aqui nos últimos capítulos do ministério de Jesus. Já se passaram 3 anos desde que ele começou a pregar a respeito do reino de Deus. E aqui a gente vai entrar, nós já estamos, né? Na verdade, vamos entrar agora na ceia. Na última ceia, da última Páscoa que Jesus participou. Mas antes disso, eu quero dizer para aqueles que não gostam do meu café, que hoje nós vamos tomar um cafezinho feito pelo pastor Fábio. E não é aquela caneca do Jô Soares vazia, não. Uma delícia. Estou fazendo isso por causa dos irmãos da antiga, estou me vingando, que eles falavam que o meu café era muito ruim, que era café de missionário. Mas estou tomando um cafezinho gostoso aqui, nesse momento que a gente está no devocional. Então aqui a gente está no finalzinho do ministério de Jesus, logo à frente ele vai ser crucificado, ele já está... Não vamos entrar aqui na parte da ceia do Senhor. E João, mais do que Mateus, Marcos e Lucas, nós temos 4 evangelhos que falam a respeito do ministério de Jesus. Cada um olha de um jeito diferente e cada um é escrito para um público diferente. João, a gente lembra que o propósito dele, ele vai escrever para provar que os milagres de Jesus autenticam que ele é o Filho de Deus, que ele é o ungido de Deus. E João se detém mais, ele entra em mais detalhes do que Mateus, Marcos e Lucas a respeito da ceia do Senhor. Os outros falam da ceia do Senhor também, mas ele se detém mais em outros pontos, em algumas situações. Mas João não. João aqui ele vai revelar o coração de servo de Jesus e de testemunho para nós, conforme nós vamos ver agora aqui. Era uma quinta-feira, a Páscoa dos judeus era celebrada na sexta, no sábado e no domingo. E então aqui era uma sexta-feira, uma quinta-feira, quando eles vão se preparar, fazer os preparativos para a Páscoa, a celebração da Páscoa, Então logo depois, aqui nessa noite ainda, Jesus vai ser preso, E lembrando que o dia para o judeu começa às 6 da tarde e termina às 6 da tarde do outro dia, O nosso dia é um pouco diferente, mas o dia do judeu ele começa às 18 horas e termina às 18 horas do outro dia. E o texto vai dizer aqui, no capítulo 13, a partir do verso 1, nós vamos ler conforme nós temos feito, e depois eu vou dar uma palavra sobre ele. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que voltaria para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, enrolou-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, você não sabe agora, mas saberás depois. Verso 8: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés.
Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Aqui, é claro, Pedro não aceitava que Jesus, o Mestre, lavasse os pés dele, um pecador. Verso 8. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Verso 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, então não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Está falando de Judas. Depois que lhes lavou os pés, verso 12, e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem aquele que é enviado é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, felizes sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Está falando novamente de Judas. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, angustiou-se e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus, com a cabeça encostada ao peito de Jesus, e era João, que era esse discípulo. João, que escreve o Evangelho de João. 24. Então Simão Pedro fez sinal a este, para João, que perguntasse quem era aquele de quem Jesus falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa, faz logo. O que você tem para fazer, faz logo. Verso 28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera. Porque como Judas tinha a bolsa de dinheiro das ofertas, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Jesus tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Filho do Homem é um título, é uma forma que Jesus chama-se a si mesmo para revelar a sua humanidade também. Verso 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscais, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Eu vou-lo digo também neste momento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais?
Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Amém. Que texto maravilhoso, que texto abençoador. Como eu disse, nós estamos aqui na quinta-feira. Jesus, então, ele reunido ali com os seus discípulos para a ceia, ele toma uma toalha, ele tira a sua túnica, enrola numa toalha e vai lavar os pés dos discípulos. O que Jesus está fazendo aqui é nos ensinar a respeito da humildade. Se ele era o Mestre, se ele era Jesus, se ele era o Senhor, se ele era ungido, Filho de Deus, e lava os pés dos discípulos, o que ele está ensinando é: vocês devem fazer assim com os vossos irmãos, uns com os outros. Jesus está mandando a gente lavar os pés dos discípulos. Lembra, Jesus não cria, os atos de Jesus não são para a gente repetir sistematicamente. Nós não vivemos naquele período. Naquele período era comum você chegar na casa de alguém, e eu já falei isso um pouco mais atrás. Quando você chegava na casa de alguém, algum escravo da casa vinha com a toalha e a bacia e lavava os seus pés para trazer um pouco mais de conforto da tua caminhada. Muito provavelmente você tinha caminhado no sol, na poeira. Então aquele era o momento em que o anfitrião te recebia e lavava os teus pés como uma forma de você ser bem-vindo na casa dele. E Jesus então dá uma lição para a gente de humildade e altruísmo e fala conosco: vocês devem fazer assim. Mas ali não é repetir o ato de Jesus. Como eu disse, nós estamos no Ocidente 2000 anos depois. Hoje ninguém mais faz isso, principalmente aqui no Brasil. Talvez lá sim, mas aqui na nossa cultura não. O que Jesus está ensinando aqui é o princípio de você servir ao teu próximo, de você servir ao outro. Ele nos dá uma lição, ele ensina uma lição de humildade e de altruísmo aos seus discípulos sem precedente na história. Nenhum outro símbolo religioso, e a gente fala aqui de religioso no sentido mais puro da palavra, nenhum deles fez o que Jesus fez. Todos quiseram ser servidos, mas Jesus, como ele mesmo diz, o ministério dele era servir a humanidade. E ele nos dá essa lição aqui de altruísmo, de se dar ao outro. E mais à frente, na ceia, nós vamos ver com mais profundidade essa questão de Jesus se dar literalmente para o próximo. Era uma atividade mesquinha lavar o pé um do outro. Era uma atividade realizada por um servo. E é assim que Jesus fala que deve ser na igreja. Nós precisamos servir, nós precisamos ser humildes no relacionamento. Quantas e quantos de nós não precisam aprender com Jesus a respeito disso, a respeito da humildade, a respeito de servir ao outro, a respeito de entender que a mensagem mais profunda do Evangelho para a nossa vida na prática, no dia a dia, é no serviço um ao outro, ou de uns aos outros. É interessante aqui essa palavra que Jesus esse ato que Jesus vai deixar para nós aqui nesse texto. Eu queria destacar também no verso 2, o verso 2 e o verso 27. No verso 2 ele diz que acabada a ceia, o diabo pôs no coração de Judas. E no verso 27 vai dizer: e após o bocado, o pedaço de pão, entrou nele Satanás. É interessante que no início Satanás pôs aquela ideia no coração
de Judas. E depois Satanás entrou no coração. É exatamente assim que Satanás faz. Ele primeiro, sutilmente, ele põe algo no nosso coração. Satanás não entra no coração do crente, é uma outra história, é um outro entendimento. Satanás não pode entrar no coração que tem Jesus. Então, abro um parênteses aqui para dizer, se tem crente que cai endemoniado, ou é mentira, ou ele não é crente. Pode ser membro de igreja, mas não é crente. Coração que Jesus habita, Satanás não entra. Ele pode oprimir, ele pode ficar de fora, lançando os seus dardos, mas jamais ele entra num coração que Jesus mora. Fecho esse parênteses aqui. Mas Satanás falou algo para Judas fazer, e Judas fez. Satanás coloca aquilo no coração, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Logo depois Satanás entra no coração de Judas. É claro, Judas andava com Jesus, mas ele não era convertido. Judas era um membro de igreja, um religioso, mas Jesus não estava no seu coração. E muitas vezes, às vezes a gente vai entender lá, porque o Antigo Testamento vai falar a respeito do traidor, a gente acha que Judas não teve escolha, que foi injustiça de Deus não dar oportunidade para Judas se arrepender. Não, não é isso. Deus jamais faz isso. É como aquele caso lá de Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó. Não, não é injustiça de Deus. É porque Judas, lembra na história de Judas que ele já roubava da tesouraria, ele já roubava o dinheiro que estava ali na bolsa, dos discípulos de Jesus, era ele que cuidava do dinheiro, ele já roubava. Judas já tinha um problema de caráter, Judas era ganancioso, tanto que ele vai oferecer o seu serviço de traição aos religiosos que queriam prender a Jesus. Então, não é que Deus marcou Judas e não deu possibilidade a ele de arrependimento. A questão não é essa, a questão é que o coração de Judas já era um coração pervertido. Ele já tinha problema com a avareza, ele já tinha problema com a ganância, e o maior de todos os pecados, Judas não tinha se convertido a Jesus. É importante a gente falar aqui sobre isso. Então, primeiro Satanás coloca no coração, depois Satanás entra no coração de Judas, e aí então a queda é garantida. Primeiro ele atrai, depois ele toma conta, e depois a morte chega. E a morte chegou literalmente na vida de Judas, tanto que Judas depois vai se enforcar. E o ponto mais alto aqui da traição de Judas era quando ele vai dizer aqui que Jesus toma o bocado de pão e dá a ele. Esse ato era um ato extremamente importante aqui nessa cena, porque você molhar o pão no vinho e dar para alguém revelava uma profunda intimidade. O que Jesus está dizendo aqui é: da minha parte, Judas, eu te amo e eu vou repartir o meu pão com você. E Jesus fez assim, repartiu o pão com todos os outros, inclusive com Judas, mesmo sabendo que Judas o havia de trair. Olha que coisa maravilhosa, servir ao outro e servir até o próprio Judas que o trairia. Tem alguém que você considera teu inimigo? Existe alguém que você não fala? Existe alguém que você carrega mágoas? O que Jesus faz aqui é algo para nós exemplar, que é para eu e você, para nós seguirmos. Jesus lava os pés de Judas, Jesus reparte o pão com Judas, e Jesus morre na cruz, inclusive para Judas. O problema é que Judas não se arrependeu e foi se suicidar, foi enforcar-se. Mas se Judas estivesse vivo na crucificação e pedisse e se arrependesse, pedisse perdão a Jesus, Jesus o perdoaria também. Isso aqui não pode ser uma história perdida no tempo. Isso vale para mim e isso vale para você.
nos nossos relacionamentos, peça ao Senhor para sondar o teu coração. Vê se você precisa perdoar alguém. Vê se alguém te fez alguma coisa e ainda que a pessoa seja culpada, se ela precisa de uma palavra tua de perdão. Jesus fez isso. Jesus ordenou que nós fizéssemos assim com o nosso próximo. E aqui, para a gente caminhar para o final aqui, a gente vai ver que era o momento da Páscoa. A Páscoa é uma outra história muito linda que fala da libertação do povo do Egito, que tem a ver agora com o novo significado da ceia. A Páscoa significa a libertação do povo da escravidão de Faraó. A ceia agora significa a celebração da libertação da humanidade da escravidão do pecado. Então a ceia ela vai falar a respeito de um significado maior do que a Páscoa. A Páscoa é um evento religioso judeu. Nós celebramos a ceia do Senhor, aquele momento de culto que nós fazemos, né? Então a ceia, ela não é um ritual da igreja. A ceia não pode ser uma cerimônia apenas da igreja. A ceia tem um significado profundo. A ceia tem um significado muito maior do que a Páscoa, né? Então, aquilo que Jesus ensina aqui na ceia deve ser executado na nossa rotina, na nossa vida prática, no nosso dia a dia. E aí a gente vai fechar com Jesus avisando Pedro. Pedro vai falar para Jesus, lá no versículo 37. Disse Pedro, porque não posso seguir-te agora. Por ti eu darei a minha vida. E Jesus olha para ele de uma forma tão terna, tão amorosa e diz, Pedro, você vai dar a vida por mim? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E isso vai acontecer naquela madrugada. Jesus sabia do que Pedro ia fazer. Então Jesus sabia da traição de Judas. Jesus conhecia o coração de Pedro, Jesus conhecia o coração dos seus discípulos e Jesus conhece o nosso coração. Ainda assim, ele se entregou por nós lá naquela cruz. E isso é maravilhoso e eu não posso esquecer disso jamais. Então que o Senhor nos abençoe, que a gente possa lavar os pés uns dos outros, trazer alívio, socorrer, estar junto quando o outro estiver sofrendo. Nós falhamos muito nisso, mas precisamos estar atentos a isso e corrigir o erro que a gente tem cometido. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. E agora você pode tomar o seu café aí. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro amanhã, se o Senhor permitir. Deus te abençoe. Amém.